E aí galera, o Prédio 11 2016 está de volta. E neste momento nós não poderíamos deixar de falar sobre a atual situação política que envolve o Brasil. Crise no governo Dilma, escutas telefônicas, nomeação de ministro, acusações de golpe e contragolpe, impeachment e renúncia. Estes e outros assuntos serão debatidos por diferentes profissionais, além de uma entrevista com o professor do curso de Direito aqui da UBRA, André César, para a gente tentar entender um pouco mais sobre esses conflitos. Bom, na verdade assim, nós assistimos hoje no Brasil um processo de judicialização da política. O que significa isso? Significa levar para o campo jurídico, as contendas políticas. Ou seja, normalmente se pensa que as questões políticas devam ser resolvidas no campo político. O que ocorre hoje no Brasil é justamente isso. As questões todas, como não conseguem ser resolvidas no âmbito da política, digamos assim, do embate político, se leva para o judiciário. O que isto nos indica para a área da ciência política? Que há, na verdade, uma fragilidade da democracia, uma fragilidade na resolução desses problemas. O que, do ponto de vista formal, nós temos um governo democrático, com as instituições, com a nossa própria Constituição, a partir de 88, democraticamente confeccionada, mas do ponto de vista da cultura política, ela não se mostra democrática porque se mostra justamente incapaz, por parte das elites, de resolver essas contendas que nós estamos assistindo. Vou começar pelo Freud, então. Ele recupera as ideias de um antropólogo chamado Gustave Le Bon, que ele diz que as pessoas, quando em um grande grupo, elas têm a tendência de perder uma identidade mais individual e assumir uma identidade coletiva, que seria, como ele chama, como se fosse uma alma coletiva. E elas ficam muito mais vulneráveis à ação de um líder carismático. Um grande líder carismático pode, com certeza, ter um efeito hipnótico sobre uma população e pode fazer o que quiser politicamente com isso. Acho que o momento é dramático, todo mundo está vivenciando isso, está sabendo, que as coisas estão... Acho que, sobretudo, nessa possibilidade de uma ruptura institucional, quer dizer, de um atropelo que as coisas parecem estar acontecendo. Eu acho que se a gente... Acho que tudo aquilo que está previsto dentro de um contrato social, dentro de uma Constituição, pode acontecer dentro de uma normalidade, não precisa o país entrar em uma convulsão social. Isso inclui um impeachment, desde que ele aconteça a partir de pressupostos válidos, fatos, de um rito que deve acontecer com a devida atenção e calma, e uma cobertura equilibrada, assim, e menos eufórica do que se tem tido dos acontecimentos. Liberdade, desafio nosso peito à própria morte.
não acreditam na capacidade do povo brasileiro. A gente está vivendo! Bom, em primeiro lugar, parece realmente que, e acho que isso é próprio da própria tecnologia, não se observa um diálogo, não se observa uma disputa por versões. O que se observa é as pessoas não se parecem abertas a mudar a sua opinião ou a relativizar, né? Parece que essa discussão está ocorrendo muito no terreno emocional, né? E, bom, que contribuição a gente poderia trazer que as pessoas possam, o máximo possível, pelo menos se instrumentalizar de dados, de informações sobre os inúmeros boatos que vêm aparecendo, sobretudo nas redes sociais, né? Porque essa discussão está muito em nível do senso comum, não é? Ou seja, ela muitas vezes não é carregada de nenhuma possibilidade de demonstração, de contrapartida com a realidade, né? E o senso comum confunde desejos com realidade, ou seja, o senso comum opera a partir da lógica da certeza, a partir da lógica quase da fé, a partir da lógica da intolerância. Então, se alguma contribuição a ciência pode trazer, as ciências sociais podem trazer para essa discussão, é que minimamente as pessoas possam se instrumentalizar da história, do posicionamento dos partidos, dos interesses, ou seja, dos diversos interesses que estão em jogo para que as pessoas tenham tomado posicionamento, né? Por quê? Porque o ódio esse que se observa nas redes sociais, ele tem, embora as redes sociais sejam um espaço em si, são também um espaço, ele acaba tendo repercussões na rua, né? Então acho que é um período muito perigoso que a gente vem vivendo, dessa polarização e dessa intolerância, né, mútua, né, que as pessoas estão tendo. Quer dizer, nada democrático, né? Uma pessoa está se posicionando no seguinte sentido, no seguinte pressuposto da democracia, que funda a democracia, que é a possibilidade que tu tem de expressar uma opinião, mesmo que seja contrária à minha, e a obrigação que eu tenho de permitir que tu expresse essa opinião. Acho que a grande mídia no Brasil, a grande imprensa, os meios de comunicação, eles estão tendo um papel muito ruim, assim, muito seletivo, muito agressivo, né? Muito adjetivado, né? Escandalizado, né? E acho que isso é o primeiro motivo pelo qual as coisas estão se tornando um clima nervoso, né? As pessoas passam a ver a coisa como acéfala, né? Esse é um governo que tem que ser derrubado a qualquer custo, já não existe, isso é um absurdo. Todos os dias, né, aquilo martelando no rádio, no jornal, na TV, as pessoas passam a achar que elas também têm direito, que todo mundo... Na verdade, o que se cria, né, é um clima de autorização social para que alguém atropele a lei, né? Antes de tudo, criar as condições, né, escandalizar a população, para que ela, né, parte da população, para que ela conceda uma autorização para que se faça uma ruptura, para que se rompa, né, o Estado de Direito. A questão do fundamentalismo, né, que gera o ódio, que gera... O brasileiro ainda é, de certa forma, pacífico, mas nós estamos num limite dentro dessas redes sociais em que as pessoas estão perdendo amizades, porque as pessoas que discordam de mim, eu vou excluí-las do Facebook. Quer dizer, para onde nós estamos caminhando, né? Então, eu acho que essa questão da ética, se fala até numa ética, né? A ética da internet, eu acho que ela deveria ser um pouquinho mais considerada pelas pessoas e elas se darem por conta de que nem é tudo aquilo que elas acreditam pessoalmente, elas deveriam colocar publicamente nas redes sociais. Você não gosta não, eu tô vendo aqui. Fique esse cara. Vagabundo. Sem vergonha. Vamos mais aqui, seu canalha. Filma, trouxa. Você é trouxa. Temos uma imprevisibilidade completa
por conta, né, de que nós temos formalmente instituições, mas não há uma cultura democrática, né, que incorpore, que dê sustentação a essas instituições. Então, assim, eu vejo com muita apreensão o futuro do Brasil, né, por essa falta de consensos mínimos democráticos por parte das elites. E a gente, assim, tem talvez 2, 3, 4, 5 cenários possíveis, né? E haja vista as decisões do judiciário, a ideia é fazer de fato uma faxina. E essa faxina não vai ficar somente ao Partido dos Trabalhadores. Essa faxina, ela ocorre no PT, ocorre no PMDB, ela ocorre no PP, ou seja, ela ocorre com todos os partidos que estão, digamos assim, na coalizão do governo, né? E se aprofundar esse processo, deve pegar a classe política como um todo. Na verdade, não é só o governo que está ameaçado nesse momento, é toda a classe política, né? Em continuando o processo de judicialização e o judiciário funcionando desta maneira, eu tenho minhas dúvidas se o judiciário vai funcionar assim, da maneira como ele está funcionando, mas se ele continuar assim, a classe política como um todo está ameaçada. Bion, que é um autor que tem ele vem de uma tradição psicanalítica, ele identifica 3 padrões básicos, que é luta-fuga, dependência e acasalamento. Dependência é todo grupo, quando se une, elege um líder em relação ao qual ele vai seguir, né? E estabelece uma relação de dependência com esse líder. Luta-fuga, o grupo se une para lutar contra o inimigo comum ou para fugir dele. Então, um grupo sempre que se une, ele vai eleger alguém para ser o inimigo, né? E para lutar contra ele. O inimigo nunca está dentro, ele está sempre fora, né? E acasalamento, o grupo vive na esperança de que no futuro alguém ou alguma ideia virão para redimir o grupo. É chamado também de esperança messiânica. Quando se cria discursos dicotômicos ou discursos assim maquiavélicos de bem e mal, onde está o bem, onde está o mal, tu começa a gerar realmente a disseminar um ódio entre os grupos na sociedade. Bom, galera, e agora a gente vai conversar com o professor do curso de Direito aqui da UBRA, André César. Professor, obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Uma boa tarde para ti. Seja bem-vindo. E, professor, vamos começar esclarecendo para a galera o que é o processo de impeachment e como é que ele acontece. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O processo de impeachment é uma de 3 formas através das quais o chefe do Poder Executivo é afastado da sua função. Então, hoje nós temos 2 situações que se apresentam, que é a do impeachment em função de uma comissão que é formada no Congresso, e o processo se tem por início aí. A partir da comissão formada no Congresso, ela é votada, e a partir da votação, se admitida, é remetida, o processo de impeachment é remetido para o Senado. No Senado, a partir do momento em que ele chega, ele também é votado e é decidido se é recebido. Se for recebido, 180 dias para que seja julgado em definitivo o impeachment, e nesse período, a presidente, no caso, fica afastada. No final desse período, se votado pelo afastamento, ela é afastada, assume o vice. Se não, ela permanece como está. E atualmente existe subsídio para que esse impeachment aconteça ou ainda é mais uma questão política dividida em interesses? No caso aqui, especialmente do impeachment, dentre outros fatores, o que mais tem sido significativo para o pedido de impeachment tem sido também discutido judicialmente, mas também aqui discutido a questão das pedaladas fiscais, as chamadas pedaladas fiscais. O que seria isso?
seriam regras estabelecidas de controle do Poder Executivo para, dentro do orçamento, atuar, e essas regras teriam sido alteradas. Para quem sustenta que isso seria uma pedalada fiscal, ou seja uma forma de burlar a legislação e o que foi decidido e as metas que foram definidas, estaríamos diante da situação de que não haveria justificativa para isso acontecer. E quem sustenta que essas pedaladas fiscais, chamadas pedaladas fiscais, seriam legais, passa exatamente pelo encaminhamento do Poder Executivo para o Congresso, e o Congresso teria avalizado essas modificações e estaria dentro de uma legalidade. Então, o impeachment hoje, dentre outras questões políticas do entorno, passa por questões legais, passa por previsão legal do cabimento do impeachment. E esses pedidos de impeachment, as manifestações, elas se agravaram, aumentaram pelo menos, depois com o surgimento da divulgação dos grampos do presidente Lula com a ex-presidente Lula com a atual presidente Dilma, né? Nesse caso, o juiz Sérgio Moro, que divulgou esses grampos, ele tomou uma decisão prevista pela lei? Essa atitude dele é legal ou ele corre algum risco de também sofrer algum processo por uma... Por hoje, nós temos já uma decisão do STF na pessoa do ministro Teori Zavascki, que reconhece que esta atitude dele, esta decisão dele de levantar o grampo naquela época, é uma decisão precipitada. É uma decisão que não atende os requisitos legais. Mas daquela época até agora, nós já passamos por outras frentes. Então, por isso que o desdobramento ele está na horizontal, não necessariamente numa linha única vertical, descendente. Então, o que acontece? A partir dali surge, então, a questão do embate jurídico por conta da divulgação das gravações. E, por óbvio, o cenário político vai ter um desdobramento entre a situação de prós e contras, seja por ideologia, seja por partido, seja pela questão política e seja pela cidadania. Bom, professor, e essa questão das manifestações, essa polarização de opiniões que está dividindo politicamente o país e causando até ódio entre pessoas que antes eram amigas e agora com opiniões divergentes, o que na sua opinião pode estar acontecendo para servir de motivo para tudo isso? E também o que a gente pode esperar agora para o futuro próximo, um prognóstico rápido, assim? É um processo comum no momento em que se abre a democracia no país. As pessoas têm uma opinião, elas têm divergências, o conflito é o excesso. Isso sim, isso é algo que não é agradável. Mas a manifestação é legítima, dentro dos seus limites, haverá prós, haverá contras. E a verdade é que as pessoas estão levando às ruas um desabafo em relação a tantas coisas que talvez se pudesse suspeitar, mas tantas outras que vêm à tona. Infelizmente, não temos no horizonte algo concreto o suficiente para dizer para onde nós vamos, mas que esse momento ele se mostra necessário. A discussão ela tem que ser trazida à tona. As pessoas devem falar sobre isso, as pessoas devem conversar sobre possíveis soluções. Nós estamos num ano eleitoral, daqui 2 anos nós teremos outro ano eleitoral e é o momento de abrir para pensar e repensar muita coisa. E tratar a coisa de tal maneira, juridicamente falando, de que elas não estão e não devem ser tomadas como absolutas. Estamos ainda num juízo provisório, porque mesmo que tenha havido alguma condenação, todas essas condenações ainda vão a recursos. Nada é absoluto nesse momento. Então, dizer e trabalhar com extremos, sim, não, concordo, não concordo, sem permitir que haja o diálogo e permitir que haja a possibilidade de você mudar de opinião, isso é extremo e isso é excesso. E esse excesso não traz nenhum benefício para o momento que nós estamos, que é justamente o de discussão. Estamos discutindo o nosso futuro, estamos discutindo aquilo que durante tantos anos as pessoas no julgo comum diziam e comentavam que poderia existir e que estão vindo à tona. Mas disso tudo, o que deve ser mantido é independência, harmonia, convergência e os poderes constituídos possam trabalhar de forma harmônica, independentes, sem intervenção que possa estabelecer algum tipo de dúvida sobre qualquer decisão que venha a ser tomada. Tá certo, então. Muito obrigado, professor, pela sua vinda aqui ao programa, pelos esclarecimentos também. Muito obrigado, eu que agradeço.
Bom, galera, curtiram o programa de hoje? Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal lá no YouTube e também de curtir a nossa página no Facebook para ficar ligado sobre tudo que está acontecendo aqui no Prédio 11. O programa de hoje está ficando por aqui. Eu também, meu último programa à frente aqui da entrevista do Prédio 11. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê por aí. Fiquem na semana que vem com muito mais Prédio 11 2016. Está chegando um novo apresentador, novas matérias, muito conteúdo bacana ainda para rolar. Valeu demais pela sua companhia e até a próxima. Tchau!